Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar continuidade à meditação no livro de 1 Reis. Estamos hoje no capítulo 14, no que trata da ruína da casa de Jeroboão. E nós vamos, antes de qualquer coisa, buscar, a direção do Espírito Santo para conduzir esse momento de meditação na palavra, tá bom? Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, santo, glorioso, majestoso, poderoso, onipotente Senhor sobre absolutamente todas as coisas. O mesmo Deus de ontem, de hoje, para sempre, és o Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que incline agora, Senhor, teus olhos e ouvidos à nossa oração. Suplicamos que a Tua face se volte para nós, para que possa nos alimentar nessa noite. Que o Teu Espírito, meu Pai, venha falar conosco através dessa meditação. Que esse pouco momento que temos aqui, que o Senhor venha nos fortalecer. Que o Senhor venha, Pai, trazer a verdade da Tua palavra para dentro de nós, a verdade que liberta, o caminho, meu Pai, da salvação. Fala conosco nessa noite, alcança cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa meditação, ó Pai. E desde já te agradecemos por esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós terminamos o 13 recentemente, e nesse 13 se tratou da rebeldia de Jeroboão, do profeta velho e do homem de Deus, e as escolhas e as motivações e tudo mais que faz com que nós, na nossa vida, tomemos decisões que trazem consequências para a nossa vida. Às vezes, o que pode parecer uma pequena decisão, uma bobagem, ela tem grande reflexo na nossa vida espiritual. Então, eu vou voltar só um pouquinho para recapitular quem é Jeroboão, para que a gente possa iniciar, tá bom? A Bíblia nos diz em 1 Reis 11, no versículo 28, que Jeroboão era um homem forte e valente, e que Salomão o pôs sobre os trabalhos da tribo de Efraim. Suas qualidades, provavelmente prestígio, chamaram a atenção de Salomão para tê-lo ao seu lado trabalhando consigo. Então, a gente entende que Jeroboão era um homem, além dessa postura de ser corajoso, de ser forte, ele exercia uma atividade de liderança e era Já estou atropelando. Em 1 Reis 4, Salomão levanta príncipes e oficiais que o ajudavam na administração do reino, como a gente já viu na meditação anterior. Assim, Jeroboão passou a ser um desses e fazer parte dos oficiais que assistiam Salomão na gestão do seu reino. No versículo 29, no 11, 29, diz que o profeta Aías leva a ele, a Jeroboão, a palavra do Senhor que o faria rei sobre o povo de Deus, sobre o seu povo, dando-lhe 10 das 12 tribos de Israel em suas mãos. Imagino que não é isso para Deus, né? Então, o Senhor viu em Jeroboão alguma coisa, né? O Salomão viu um homem forte, viu um líder, viu um homem trabalhador, mas Deus viu algo além dentro dele. Tanto que o escolheu e colocou a maior parte do seu reino nas mãos dele, quando estava na linhagem de Davi. O Senhor fez promessas a Jeroboão, como fez a Davi, o servo amado do Senhor, né? Então, a gente fica pensando, poxa, ele alcançou do Senhor as promessas que Deus fez para Davi. Em 1 Reis 11, 37 e 38, diz que apenas o que o Senhor pediu a Jeroboão é que ele deveria andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos, né? Então, assim, tudo que Deus pediu a ele foi: permanece nos meus caminhos, anda, guarda os meus mandamentos dentro de si, que eu serei contigo. E essas promessas, elas seriam para toda a sua vida, passariam de gerações. E esse homem, tremendamente abençoado, que alcançou o favor de Deus em tamanha grandeza,
ele se desvia ele entra na idolatria, a gente entende que ele escolheu seu próprio caminho. Não é uma questão que ele não tinha fé, que ele não sabia da palavra da verdade, não. Ele decidiu conduzir o reinado dele e a vida dele pela sua própria mão. Ele não quis caminhar mediante a direção do Senhor, e ele tomou essa decisão, foi uma decisão. Ele meditou, ele pensou, ele planejou, ele construiu altares, ele levantou bezerros que ele sabia que era pecado absurdo diante de Deus, e ele tomou essa decisão e executou. A palavra nesse capítulo ela não é muito detalhista para mensurar esse processo que ele fez isso, mas ela é bem resumida. Eu acredito que por não ter necessidade, por ter sido uma coisa realmente bem definida dentro dele. Porque tem pessoas que passam por um processo, entra naquela crise de fé, passa por dificuldade, a fé enfraquece e ela cai, ela entra na apostasia e, enfim, se desvia. O caso de Salomão, por exemplo, Salomão levou anos convivendo com mulheres idólatras, aceitando a cultura, a fé, e ele foi se alimentando ao longo de muitos anos daquilo. E resultou que a fé dele foi sucumbida pela idolatria. Já Jeroboão, a palavra ela não traz esses detalhes. Dá a entender que foi uma coisa realmente decidida, uma coisa assim que ele pensou, não teve esse processo, foi um pensamento e uma execução. Então, ele decidiu abandonar o Senhor e seguir seu próprio caminho. E aqui, depois que no 13 a Cristo tratou com gente que o homem de Deus profetizou contra os altares que ele vinha sacrificando, em seguida, aqui no capítulo 14, que é o que nós vamos começar agora, o título inicialmente nos diz assim: Aías, que é o profeta do Senhor, prediz a ruína da casa de Jeroboão. E no versículo 1, ele diz assim, na versão Almeida: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Perdão. É importante esclarecer que, antes de começar o 14, o 13 finaliza assim: Nem depois destas coisas deixou Jeroboão seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria, consagrava sacerdotes nos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Quer dizer, ele teve N oportunidades. Nós vimos no 13 que a misericórdia de Deus ainda enviou um profeta, ainda deu oportunidade a ele. Mas o 13 finaliza dizendo que nem por tudo isso houve arrependimento. E aí começamos o 14, no versículo 1, que diz: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Naquele tempo, eu não consegui me localizar na linha de tempo aqui. Eu suponho que já tem uma quantidade de anos aí de reinado dele. E essa criança que a palavra, o versículo aqui fala, se eu não me engano, fala criança, eu tenho minhas dúvidas se ainda era uma criança, mas vamos para frente para a gente falar sobre isso. Naquele tempo adoeceu Abias. Em pesquisas realizadas, indicam que a tradução do nome Abias quer dizer meu pai é o Senhor, né? O significado do nome de Abias, o filho de Jeroboão. E nessa questão do Abias, muito se fala, nós veremos mais para frente, porque esse menino poderia ser especial. Vamos para o 2. Alguém sabe aí o que se refere a esse naquele tempo? Se situar assim na linha do tempo? Aquele tempo, necessariamente, do reinado dele, eu não saberia te dizer, mas... Eu não estou ouvindo direito, não. Está ouvindo Vocês agora? estão me ouvindo direito? A gente está te ouvindo perfeitamente. Mas eu não estou ouvindo vocês direito. Fala de novo aí, dona Lília.
Aquele tempo é pelo menos 1000 anos antes de Cristo. Isso é o melhor que eu posso te dizer. Não estou 950 ouvindo. anos antes de Cristo. Não estou conseguindo ouvir. Faça o seguinte, tem Peraí. Eu entendi que nesse tempo ele está continuando, né? Que ao mesmo tempo que está finalizando o capítulo, ele está dizendo que o filho adoeceu. Ela queria algo mais preciso. Quanto tempo de reinado, para saber quantos anos esse menino tem. Considerando também que ele passou anos no Egito, exilado no Egito. E aí, provavelmente, ele casou, teve filhos, absorveu um pouco da cultura de lá, para saber. Vamos lá para o 2? Não. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Então, esse versículo aqui, ele indica algumas intenções ele evidencia um reconhecimento e evidencia também um não arrependimento. Jeroboão, que nesse período já era um rei apóstata, que um dia for escolhido de Deus, né? E neste momento se vê o quê? Diante da situação do filho, incapaz, né? Qualquer dinheiro, qualquer poder humano é inútil diante de uma doença. E ele se vendo que incapaz de fazer algo por essa criança, ele perece diante dessa questão dentro dele. E decide, o que ele decide? Recorrer ao profeta do Deus único, o Senhor. Por quê? Porque ele crê. Ele sabe que Deus é Deus, que Deus é o Senhor e que ele é poderoso para muito mais do que isso. Só que ele, ainda que ele creia, ele está decidido a seguir o caminho dele conforme a direção dele. Ele não quer se submeter a Deus. Ele se vê numa situação que ele precisa de Deus, mas isso não gera nele um quebrantamento. Isso gera nele o uso de estratégias, de astúcia, para que ele tenha o resultado que ele quer. Então, ainda que ele tenha levantado bezerros de ouro, levantado altares, levantado sacerdotes, tudo isso faz parte de uma... Sabe a política do pão e do circo? Vou dar ao povo o que ele quer para manter eles ali no lugar que eu quero que eles estejam. Nós estamos vivendo um período eleitoral e nós somos cristãos e buscamos, né, viver mediante a luz da palavra de Deus. E eu entendo e acredito, até que eu veja o contrário, que todo mundo que se diz cristão busca viver mediante a luz da palavra de Deus. Porém, vivemos uma discussão nas igrejas, atualmente, sobre o participar ativamente ou não do cenário político, tanto local quanto nacional. Muitos irmãos na fé questionam, como até eu questionei um tempo, as igrejas participarem ativamente das decisões políticas. Aí a gente olha, à luz da palavra de Deus, que a política e a fé, elas andam juntas. Porque quando a gente medita na palavra, a gente vê um povo, uma nação escolhida por Deus. Israel foi, né, uma nação teocentrista, né, política teocêntrica, e que estava tudo relacionado na direção dos mandamentos do Senhor. Ou seja,
Hoje nós vivemos à luz de leis, né? As sociedades vivem à base da obediência às leis. Leis do homem. Nesse período que se vivia à luz dos mandamentos do Senhor, se vivia e se vivia muito bem, desde que andassem em obediência aos mandamentos do Senhor. É que nem a nossa sociedade hoje. E se ela não vive, se ela não cumpre as leis, ela está à margem das leis. Logo, ela também está fora de um padrão. É a mesma coisa, gente, não dá para separar. Só que nós, quando a gente vive à luz da palavra, seguindo as diretrizes do Senhor, a gente tem a garantia de que vai dar tudo certo. A gente tem a garantia de uma segurança, a gente tem a garantia de provisão, a gente tem garantia, porque a palavra de Deus, ela não mente, de que as coisas vão funcionar. E nesse período, a partir de Salomão, nós começamos a perceber um reinado teocêntrico, sim, porém com um enfoque político. Havia uma administração, havia uma organização, havia delegação de poder, havia divisão, havia tudo politicamente falando, haviam alianças, haviam estratégias, porém, o fundamento ainda era a palavra do Senhor. E quando começou a deixar de ser, foi que começou a dar errado. Então, não é possível que hoje nós estejamos tendo as mesmas necessidades, as mesmas questões, os mesmos embates, e ainda venhamos a insistir em separar as coisas. Não dá para separar as coisas. Não dá para separar. A gente precisa, do jeito que o povo participava no passado, porque o povo participava. Como é que o povo participava? Obedecendo. O povo participava buscando a face de Deus, andando o quê? Naquelas leis. A gente querendo ou não querendo, a gente anda nas leis hoje. Então, por que não encarar a realidade da palavra? Não é a gente que está pregando política, dizendo vamos falar de política nas igrejas. Não é isso. Está escrito aqui, ó. A gente precisa atentar para essas questões e participar e buscar os interesses do povo de Deus, buscar os interesses da família, buscar os interesses da sociedade à luz da palavra de Deus. Por que não? Então, a gente está perdendo oportunidades, a gente está pecando por omissão, a gente está se omitindo de uma responsabilidade e, infelizmente, as consequências viram para todos nós, né? Então, nesse período aqui, eu estou falando que Jeroboão pede para que a mulher se disfarce para ir até o profeta. É um período em que o objetivo político dele é maior do que a comunhão dele com Deus. A prioridade dele é o poder, a prioridade dele é estar no controle da situação. E mesmo que ele esteja temendo pelo filho, ele não se quebranta a ponto de gerar dentro dele um arrependimento sincero e se voltar para Deus. E quando ele pede para ela se disfarçar, deixa eu ver aqui, eu coloquei uma pergunta aqui. Com isso, Jeroboão reconhece internamente que só o Senhor é Deus. Lá dentro dele, há um reconhecimento de que só o Senhor é Deus, que seus ídolos não passam de objetos de metal criados por mãos para atender seus interesses, né? A manipulação da sociedade, que naquele período era mais religiosa, era mais de religiosidade do que de fé genuína, né? De obediência, porque eram rituais, né? Porque você viver pela fé não é cumprir ritual, é você obedecer à palavra de Deus. Então, ele sabia que aquele povo precisava daqueles rituais, uma questão que se tornou até uma questão cultural. Mas seus propósitos políticos vão além da sua fé. Jeroboão sempre soube e creu no Senhor Jesus, contudo escolheu andar pelos seus próprios desígnios conscientemente do que estava fazendo. E por isso não poderia, por tudo a perder, deixando que o povo o visse, ele mesmo, buscar o profeta Aías, representante do Senhor em Siló. A minha pergunta é, o disfarce a que ele submeteu a esposa dele, primeiro submeteu a esposa, porque ele mesmo não poderia fazer isso pelos motivos que eu já coloquei aqui.
Aí ele submeteu a esposa a um disfarce. Esse disfarce, para quem era? Era para o povo que não podia vê-la ir, buscar o profeta do Senhor, o verdadeiro Deus. Ou esse disfarce era para o profeta Aías não reconhecer a esposa dele? Teve momentos de eu ficar com dúvida disso. Alguém pode me ajudar? Cri, 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 cri. Os dois. Os dois. Dona Lília, ajuda aí. Eu também iria por essa vertente. Se ela se Os dois. expusesse na caminhada, mesmo que ela fosse lá dentro de um carro, né? Ela estaria se expondo. Eu acredito que, de repente, ela nem foi dentro de um carro, porque senão o carro da corte chamaria atenção. Então, o objetivo era não chamar atenção tanto da população deles, porque senão ele dava dando tiro no pé. Mas, se você acredita no diabo do bezerro, para que você está voltando lá para Siló? Por que você está voltando para Jerusalém? Então, ele ia dar o tiro no pé. Ele tinha perfeito entendimento, como você bem colocou, que o Deus que funciona é o Deus de Israel. E ele vai e esconde a mulher para que o povo não veja e, obviamente, para que também o próprio profeta não reconheça. E nisso aí a gente vai ver uma ingenuidade dele, de não ter esse discernimento, ele achar que podia dar um signal em Deus, né? De não ter o discernimento que, o profeta já tinha revelado a ele coisas no passado. Como é que ele ia enganar esse profeta agora? A não ser que o próprio Deus quisesse ser enganado. E isso, obviamente, não é provável, né? Então, na sede de manter o seu poder, ele não quer dar o braço a torcer de que os deuses dele são falsos. Então, para mim, o disfarce é para o povo e para o sacerdote. Vamos para o 3. Aí a gente chega lá. Quando ele manda ela ir, se disfarçar, identifica que era para procurar esse profeta, ele continua dizendo, no 3, leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Nesse momento aqui, lembra da questão do menino, que eu queria saber se era menino mesmo, se era... Algumas versões fala menino mesmo, e outro fala nosso filho, uma coisa assim. Então, antes de eu entrar na questão de para quem era o disfarce, a gente se pergunta para que qual o sentido desses pães e bolos e tudo mais. Diz assim, ó, aí eu registrei umas coisas aqui. Os presentes que Jeroboão enviou ao profeta não eram presentes vindos de um rei, e sim de pessoas simples. Ou seja, ele disfarçou a mulher de uma mulher simples, uma camponesa, e uma pessoa simples leva presentes simples. Pois em 1 Samuel 9:8, Saul, ao ir ter com Samuel pela primeira vez, quando ele estava lá perdido e tudo mais, lamentou não ter pão para levar para Samuel. Diferente de 2 Reis 8, de 7-9, onde Ben-Hadad, que era o rei da Síria na época, enviou a Eliseu e disse: tudo de bom que havia em Damasco, mandou enviar o profeta Eliseu como presente. E esse tudo de bom que havia em Damasco somava 40 camelos carregados, era um presente de um rei. Daí se percebe a diferença, ou se percebe a intenção, né, desses presentes. De modo que pode confirmar que o errôneo pensamento de Jeroboão, ao disfarçar sua esposa,
era mesmo para enganar o profeta. Pelo menos foi essa a conclusão que eu cheguei. Mas não quer dizer que, de fato, não fosse para os dois, porque faz sentido ser para os dois, né? Mas ele tinha essa ilusão de que ele poderia enganar o profeta. Olha só, Talvez, eu não olha só fale, que mané. Ele vai lá para o profeta revelar o que vai acontecer com a criança, mas não vai ser revelado ao profeta que ali é a mãe da criança, mulher do rei. Mané, né, velho? é meio idiota mesmo. E ali, a gente fica assim, é tão idiota, usando essa palavra assim, que eu não considerei que era isso. De cara eu não considerei que era, eu digo, não, é idiota demais. Ele sabe que Deus, que Deus é onisciente, que vai ver. Então, o disfarce era para o povo. Eu fiquei um bom tempo nessa linha de que o disfarce era para o povo por conta do poder, mas de fato, faz muito sentido que é para ambos. Né? Mas essa questão dos presentes, essa questão dos presentes me evidencia que ele, de fato, queria enganar o profeta. Enfim, versículo 4. E a mulher de Jeroboão. Gente, quem é essa mulher? Alguém sabe quem é essa mulher? Porque eu catei essa mulher na internet, eu catei essa mulher nos textos, ninguém sabe quem é essa mulher. Nem sei se ela é egípcia, dá a entender. A gente supõe que ela é egípcia por causa do exílio dele, mas encontrei até texto que bota essa mulher lá em cima de que ela fez e aconteceu por esse menino, que esse menino era todo de Deus e tudo mais. Eu acredito que o menino possa ser de Deus, porque os corações, né? Deus sonda os corações, mas, enfim, menos quem era essa mulher e de onde que ela era. 4. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da velhice. Eu não sou boa nessa questão de geografia como Dona Lívia de Israel, que fica lá fuçando como era a geografia da época, como é a geografia atual, porque eles mudaram os nomes das cidades, eu vou colocar assim, né? E tudo mais. Mas, pelas pesquisas que eu fiz, ela fez um trajeto parecido com o que Ana fez, a mãe de Samuel, até Siló. E isso dá entre 25 a 30 quilômetros. Aí eu fiquei pensando, essa mulher foi como? A senhora falou nesse instante que ela não deve ter ido de carro para não chamar atenção. Eu me perguntei, não, mulher de rei não foi andando, mas também ela não está de mulher de rei, ela está de camponesa, vamos dizer assim. Então, essa mulher foi como? Para quase 30 quilômetros de distância atrás, para Siló. Enfim. E ela chegando lá, e Samuel, e aí eu já não podia ver por causa da velhice. Aqui, Aías, ele sofre de uma cegueira física, né? E fica evidente a cegueira espiritual de Jeroboão. Fala aí desse mapinha bonitinho, tá? Não, pode ficar à vontade. Provavelmente onde eles estavam, por aqui, em Siquém, tá certo? Aqui não mostra Samaria nesse mapa, mas Siló está aqui, nessa região. Betel aqui, tá certo? Judá por aqui. Mas ele sabia que essa região aqui era onde antigamente ficava o tabernáculo, o tabernáculo de Deus, né? Antes do templo ser construído, antes da cabaninha lá, da tenda, só da Arca da Aliança, na cidade de Davi, né? Perto do Palácio de Davi. Então, tudo se concentrava aqui. Siló era uma cidade reservada para o trabalho, né, dos servos de Deus, do templo, tabernáculo, melhor dizendo, o templo não, né? Que o templo já vinha para cá. Mas, sem sombra de dúvidas, era uma distânciazinha. Então, a gente imaginando Betel aqui, ó, a gente vai... Deus sabe realmente, você já procurou aí, deve ser uns 30 quilômetros mesmo. E ela, se foi andando, pode ter ido também em cima de um jumento, né? Era um animal muito usado na época, ou até mesmo um cavalo, tá?
ela pode ter chegado nisso aí sem ter sofrido muito esforço. Então, até me perdoem, porque eu falei que ela foi para a região de Judá, mas não. Essa região de Efraim aqui, ela ficou mesmo aos cuidados de Jeroboão. Jeroboão. Então, ela chegou, né? Nós paramos no ponto em que ela chegou até a casa do profeta. Porém, no versículo 5, diz assim: porém, o Senhor disse a Aías, quem tem vida com Deus é outro nível, viu? Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E aí, é o que reforça aqui o que a gente estava falando, né? Para enganar Deus, a enganar o servo do Senhor. E, enfim, é tão absurdo que a gente até está surpreso da atitude dele. Apesar de cego, aí podia ver com os olhos espirituais e ter revelações do Deus vivo. Aí ver se o que é precioso para as pessoas, né? Há inúmeras passagens bíblicas que falam das bênçãos da obediência, das bênçãos de você guardar a palavra de Deus. Há uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que alimenta muito a gente, é uma passagem de Mateus 25 que fala, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E para chegar nesse dia, o que a gente precisa fazer para chegar a ouvir do Senhor uma palavra dessas? Chegar aquele momento de estar na presença de Deus, eles entram no gozo do seu Senhor. Não estou dizendo que é fácil, mas o caminho é o caminho da obediência à palavra, que é cheio de percalços, sim, mas que é fundamental. E se você, sabe, se tornar aquele burrinho que bota aqui, olha, eu não quero saber, eu vou olhar para cá, eu vou olhar para cá. Não tem, não tem como errar. Muita luta, é verdade. Muita luta, mas não tem como errar. Então, quando a gente vê um homem que gastou a sua vida no serviço ao Senhor, chega a uma idade que está velho, debilitado, e que ainda assim continua sendo útil para Deus. Está velho, debilitado, mas continua sendo útil para Deus. E um homem que está lá ainda, pelo que se subentende, cheio de vigor, de poder, de riquezas, perturbado, atormentado e agarrado no poder. Agarrado com toda a força que ele poder. A ponto até de nem ter mais inteligência, nem raciocínio lógico. E você vê que Deus, o próprio Deus, gente, ouvir a voz de Deus, quando diz assim, quando as pessoas dizem assim, o Espírito Santo falou comigo. Essa experiência, a experiência verdadeira de ouvir a voz de Deus falando contigo, nenhuma palavra ela é capaz de descrever a grandeza, a glória disso. Não tem tesouro, não tem dinheiro que pague isso. Se ouvir a voz de Deus, sabe? Ninguém vai te compreender, mas ouvir a voz de Deus é a coisa mais inexplicável que existe, mas é tremendo. De verdade, dá vontade de você sair pulando, gritando, contando para todo mundo, mas assim, se controle, porque ninguém vai acreditar e vão achar que você não está bem, tá? Mas é glorioso. Então, o Aías, ele tem essa riqueza. Ele está lá velho naquela situação, na casinha dele, mas ele tem esse tesouro precioso, essa coisa perfeita que é o próprio Deus, esse relacionamento com Deus. E vamos para o 6, né? Porque se eu ficar falando do pai aqui. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim?
pois eu sou enviado a ti com duras novas. Nesse momento, a primeira leitura que eu fiz, eu tinha entendido que ela que tinha dito que sou enviado a ti com duras novas, mas não, ele pergunta e nem deixa ela responder, ele já completa, dizendo que eu sou enviado a ti com duras novas. Ali nós temos uma mulher que não temos informações dela, né? Provavelmente porque de fato não tinha necessidade, não ia acrescentar. Mas vemos uma mulher disfarçada que é desmascarada e que com certeza entrou nessa condenação, apesar de que o que vem pela frente se refere aos homens, mas com certeza entrou nessa condenação. E diz assim: vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel. E, no 8, rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o meu coração, com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Esses versos que o Senhor repete para Jeroboão está em 1 Reis 11, 30 a 31, 12, 20 e 12, 16. E também no 1 Reis 15, 15 traz essas reafirmações que o Senhor traz aqui nesses dois versículos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Vou parar vou parar aqui só um pouquinho no 9. No versículo 9, que diz assim, vou ler de novo. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das costas. O que ele fez que provoca a ira de Deus? Como ele já diz aqui, imagens de fundição, adoração e tudo mais. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 20, do 2 e 3. Versículos 2 e 3. A expressão lançar Deus pelas costas, que só ocorre outra vez em Ezequiel 23, 35. Eu coloquei aqui, porque, como diz, é muito forte esse negócio. 23, 35. Quem quiser me acompanhar, são as palavras assim, fortes para a gente meditar. Versículo 35 de Ezequiel, capítulo 23, 35. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esquecestes de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Imagine o que é o Senhor, que nos ama de uma maneira soberana, assim, de uma maneira tremenda, dizer que nós viramos as costas para ele. E quando ele fala, eu senti assim, quando eu li isso, eu senti assim, poxa, como essa atitude mexeu com o Senhor no sentido de era só me obedecer. Eu dei tudo para você, você me deu as costas. Eu dei tudo para você e você me deu as costas. Nós que somos extremamente limitados e carnais, quando a gente passa por coisa semelhante, a gente tem uma noção, né, no nosso ponto de vista. Agora, imagine um Deus que é santo, que é perfeito, que faz tudo com perfeição e que entrega tudo de melhor na mão da gente e a gente vira as costas. Então, essa parte aqui, o Senhor primeiro traz
tenta trazer à memória de Jeroboão o pecado dele. Eu entendo que ele não esqueceu o pecado dele, tanto que ele se mantém firme e convicto na posição dele. Mas o Senhor é misericordioso. As partes que veremos um pouco mais à frente parecem muito duras, parecem muito cruéis. Mas olha, é o mesmo Deus misericordioso que poderia já ter dado jeito nesse homem. Mas ao invés de simplesmente, como diz Dona Lélia, fulminar ele, dá a ele todas as oportunidades. Ah, mas estamos falando de um homem. Tá, é um homem que representa um povo. Porque, infelizmente, o povo vai atrás de seu líder. Então, como Deus trata esse um homem, é uma referência para esse povo. Por isso, a misericórdia de Deus em dar a esse homem duro tantas oportunidades. Vou continuar aqui no versículo 10. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem não morrer dos de Jeroboão na cidade, quem morrer. Espera aí, vou ficar só no 10 por enquanto. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como o livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como quem lança fora o esterco, até que de todo se acabe. O que é que as criancinhas têm a ver com isso, né? A gente pensa logo. Eu já pensei muito. Ah, meu Deus! Você vai matar as crianças? Que absurdo. Olha, se fosse a misericórdia de Deus, aí eu questionando Deus, né? Eu já fiz isso quando eu comecei a ler a Bíblia. Ah, quem matar os bebês, gente? Misericórdia, meu Deus! Só que a gente não pode perder de vista que Ele é o Senhor, né? Ele é onisciente. Ele tem o controle e o conhecimento de todas as coisas. E ele pode saber o que vem pela frente. Lá no passado, quando o Senhor determinou que só um pouquinho mais, se não esqueça. Quando o Senhor determinou que o povo de Israel matasse todos os amalequitas, até as crianças, os animais e tudo mais, é porque ele sabia a semente que estava ali. Uma criança que tem os pais assassinados, que tem os pais mortos, sua casa tirada, que vira servo, vira escravo, vira qualquer coisa, ela vai crescer com o que dentro dela? Ela vai crescer generosa, cheia de amor para dar e de coisas boas? E essa criança, ela não tem já dentro dela uma semente? Ou, isso sou eu conjecturando, gente, tá? Isso não é palavra, sou eu conjecturando. Ou essa criança já não foi, como é que eu vou dizer assim, apresentada às entidades, já não foi consagrada aos deuses e tudo mais, porque estamos falando de povos que, nesse aspecto, estou falando de povos que foram contra o povo de Deus e que cometiam abominações também. E aí, quando a gente lê um negócio desse e se choca de fato, parar para pensar que com uma atitude dessa, Deus está prevenindo problemas no futuro, problemas maiores e piores para com o povo dele. Eu vou parar de falar, mas tinha levantado a mão. Desistiu? Consegue me ouvir? Sim. Consegue me ouvir, Fernanda? Não, você fez uma pergunta, por que Deus mata as crianças? E sua resposta
Sua pergunta é respondida lá em Gênesis, em algum lugar por ali, no começo, que Deus disse que o homem é mau desde a meninice. Então, Eu gosto de peraí você que eu não... por isso. Você traz fundamento para o negócio que eu fico aqui conjecturando. Tá vendo aí? Você arrebenta, rapaz. Da Maria? Oi. Você falou aí, e eu me lembrei do seguinte, eu fui coordenadora das aldeias SOS. A aldeias SOS é uma entidade filantrópica criada por um médico alemão depois da Segunda Guerra, né? Então, ela tem toda uma estrutura, mãe, tia e tal, não vale a pena dizer isso agora. Mas, como coordenadora, nós recebemos um menino que veio do tiroteio, né? E aí ele contava para a gente. A polícia veio, deu um tiro, pai foi, deu um tiro na polícia, e a polícia deu um tiro. No final, você vê quando ele vai contando aquela história que a polícia termina matando o pai dele, mas que o pai dele também matou um policial, né? Então, para ele, a imagem de homem, a imagem de, né, masculina dele é aquele cara que enfrenta e mata a polícia, sabe? E isso ele com 4 anos de idade, ele contava isso, e para ele, o pai dele era um herói, não é isso? Então, e lá na UDSOS, eles só aceitam crianças até 6 anos. Se tiver mais de 6 anos, eles não aceitam, justamente porque eles dizem que é difícil de você modificar os valores que já estão e crenças que já estão nessa criança. E inclusive, acho que foi no seriado, um desses seriados da Record, que tem a menina que foi escrava, né? E que escrava não, ela veio, né, justamente de dessas guerras aí, que ela ficou como serva, não sei, e ela era totalmente revoltada, ela era contra Israel. Ela queria ver a derrota de Israel, né? Porque você não pode achar que você vai humilhar, matar toda a família de uma pessoa e depois vai fazer ela de serva e ela vai te amar. Isso não existe, entendeu? E Deus fez isso justamente como você falou. Já havia uma semente plantada em fé e crenças nas crianças, né? A gente sabe que existem casos, a gente já viu casos lá na igreja de pessoas que foram oferecidas na barriga da mãe para as entidades. Então, isso já podia estar vindo acontecendo. Então, aquela criança tinha 1 ano, mas ela já tem um histórico desde a barriga da mãe. Ela já foi concebida numa daquelas festas de barco que no final quem era o pai era Júpiter, era Apolo, era nada, era um homem lá com quem a mulher se relacionou e terminou a festa, ela disse que o filho era de Apolo, de sei lá quem. E aí o filho ia ser um semideus. A gente sabe dessas histórias todas, né? dessas crendices que haviam na humanidade. E Deus já sabia, olha, a semente que está plantada nessa criança vai trazer consequências. E nós temos a prova disso. A faixa de Gaza, né? Os cananeus, que Deus mandou exterminar e eles resolveram tributar, estão aí agora, ó, criando problema, sabe? Querendo os palestinos. São os palestinos, entendeu? Deus falou, não faça. Eles foram, fizeram e agora eles pagam a consequência. Que jeito? Mais alguém aí na fila que eu não estou vendo? É isso aí mesmo. Eu só quero declarar que eu sou pró-vida, viu? Então, já pensou se a Eu gente também aqui sou fosse pró-vida, mas pró-morte? eu entendo que se Deus falou isso, quem é mais pró-vida é Deus. Eu não posso achar que eu sou melhor do que Deus e eu achar que essa criancinha está sendo injustiçada, sabe? Porque eu estou me colocando acima de Deus, estou achando que eu sou melhorzinha do que ele, eu sinto peninha dessa criança.
Se Deus botou essa doença, essa criança para passar por isso, ele tem um motivo dele que a minha inteligência não me leva a entender. Eu, na minha inteligência de humana, eu não entendo. Mas ele, na inteligência de Deus, entende e eu respeito. Olha só, essa sentença, eu vou dizer assim, que o Senhor lança sobre a casa de Jeroboão, ela tem o objetivo de eliminar, essa é a palavra, completamente a descendência dele, de maneira que mais ninguém da casa dele venha reinar. De uma maneira que essa semente dele tenha continuidade. Porque imagine que Deus sabe e vê, e que por isso eu creio que ele toma as decisões as melhores possíveis, ele toma as melhores decisões. Imagine os filhos de Jeroboão que viriam depois. E para onde esse povo, esse reinado dessa linhagem, dessa família, conduziria o povo de Deus, que já estava numa situação de idolatria, que já tinha carregado para si maldição, já tinha carregado para si o pecado da idolatria e, consequentemente, o resultado do pecado, que seria mais para frente o exílio babilônico, entre outras coisas, né? Então, quando o Senhor decide eliminar a casa de Jeroboão, é justamente para que essa linhagem não dê continuidade, para que ela seja encerrada ali e não venha mais ter a semente daquela família naquele lugar. E no 11 ainda diz o seguinte: quem morrer, vamos acrescentar, né? Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Essa sentença do Senhor de que nem enterrados serão, tem uma relação, eu não lembro, eu até pesquisei, mas eu estava com um pouco de pressa. Me lembre, dona Lília, por favor, aquela parte que fala dos cães. Consegue lembrar? Aquela parte que fala dos cães que comem a carne. A Anne falou aí de Acabe. Tem essa parte. Tem. É essa que você quer lembrar? Não, Acabe é uma parte importante disso aí. Que, na verdade, é Jezabel, né? Que tem sua cara. O de Acabe, os cães lambem o sangue dele. E Jezabel que tem a carne, enfim. Deuteronômio 28, a gente pode ler? Ou 28, 26. Pronto? Podemos? Essa parte de Deuteronômio 28, a partir do 15, ela trata dos castigos por desobediência. E lá no 26, diz o seguinte:
e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. São alguns casos, que aqui tem uma relação de castigos pelo pecado de desobediência. Não estamos tratando de coisinhas, estamos tratando de pecados graves por desobediência na palavra do Senhor. E aí nós percebemos que há situações em que o Senhor pesa a mão. Pesa a mão, e nós podemos ver no caso de Jeroboão, quando ele diz assim: e os que morrer de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse. Nós vimos o extermínio vergonhoso dessa família. Se eu não me engano, eu não posso falar com propriedade, existia uma cultura, não sei se é bem uma cultura, tradição, com relação ao enterro, questões de honra, questão de protocolos. Então, quando o não enterrar, acho que até hoje é um pouco assim, né? O não enterrar era uma vergonha para o povo, era uma vergonha para as famílias. E aqui, essa sentença do Senhor, essa palavra do Senhor, ela mostra o extermínio vergonhoso e total dessa família. De uma maneira que essa ameaça ela é ainda mais reforçada lá em 1 Reis 14:11, que aqui, acrescentada com essa parte de Deuteronômio 28, que reforça que, de fato, é uma sentença assim para quem está... É um momento que o Senhor pesa a mão. Para o Senhor chegar ao ponto de pesar a mão, é porque, de fato, ali ele já viu que é o momento de tomar uma atitude, de encerrar. Porque acabamos de falar do Deus misericordioso que dá todas as oportunidades. Só um segundo, Cris. O não enterrar, o não levar o corpo para a sepultura, para muitos representavam vergonha para o seio da família, né? E a gente consegue perceber isso aqui como a vergonha com que era para ter sido extinta a família de Jeroboão. Não é só puramente a extinção, é a extinção de uma maneira vergonhosa. Fala, Cris, por favor. Na realidade, você vê que tudo que Deus fez foi para o povo dele. Então, que exemplo o filho de Jeroboão ia ter? Não existia mais esperança de que ele poderia se voltar para Deus, porque ele cresceu na idolatria. Ele cresceu vendo um pai rebelde. Então, por amor ao povo do Senhor, Deus ele teve que extinguir aquela família, porque senão a tendência era só piorar. E aí todo o povo que já estava, uma boa parte, né, não todo, mas uma boa parte já tinha se voltado lá para os deuses, para a idolatria, para a rebeldia. Se Deus não faz aquilo, o que seria da humanidade? O que seria do povo de Deus? Tanto que Deus vai e levanta um outro rei sem nenhuma linhagem, entendeu? Da antiga. Então, foi por amor ao povo de Deus mesmo, ele extinguiu aquela ali. O pecado, o agravo do pecado de Jeroboão está nisso aí. Ele levou o povo de Deus ao pecado da idolatria. Pense, se eu me afasto de Deus, só um segundinho, cometo pecado, me afasto de Deus, eu estou traindo maldição para mim, para minha família. Mas quando a partir da minha conduta, a partir da minha atitude, seja lá o quê, eu arrasto outras pessoas a se afastarem da presença de Deus, que a própria palavra fala, né, que o sangue é cobrado da minha mão. Então, o peso do pecado de Jeroboão está nisso aí. Ele levou o povo à idolatria, à apostasia, ao pecado, a levantar a ira do Senhor. Fala do nome. Vê que Deus toma essa decisão, pessoal, quando num ato, sei lá, no último ato de estupidez de Jeroboão, ele tenta enganar Deus.
a ideia, como já foi passada, de exterminar qualquer possibilidade de um novo rei vindo da linhagem de Jeroboão é perfeitamente plausível para Deus. Não só por ele ter sido mau, mas até aqui ele foi pior do que todos os outros. Quem são todos os outros? Salomão, né? A gente só teve aí 3 reis. Saul desobedeceu, mas não levantou altares para falsos deuses. Salomão chegou a levantar altares para falsos deuses. E ele vem, levanta altares para falsos deuses e ainda quer dar um signal em Deus. Ele quer ludibriar Deus. Então, essa tentativa aí de enganar, Deus estava guardando misericórdia, né? Mas essa tentativa aí foi para Deus foi tão esdrúxula que, não dá, não vou suportar isso, e meu povo não merece isso. A intenção primordial é preservar Israel. Então, como o líder é o primeiro representante, o líder é quem vai estimular a adoração ou não a Deus dentro do seu governo, haja vista, como todas já viram, esses filhos já viram, não sei quantos filhos eram, mas esses filhos já viram o mau exemplo do pai, e para fechar com chave de arame enferrujado, ele vai tentar enganar Deus, e esses filhos estão vendo isso. Não, olha, tem um jeitinho para ludibriar Deus. Então, o limite que ele poderia ter ultrapassado, ele conseguiu ultrapassar todos. E esses meninos, essas crianças, essa família, essas esposas, não sei se ele tinha mais de uma esposa, se ele só tinha uma esposa, fosse lá como fosse, a esposa estava corrompida, ela se submeteu a isso, tá? Gente, por que ele disfarçou a esposa? Para manter o poder, ok? Mas era o filho dele. O poder é mais importante do que o filho? Será que não valia a pena, nesse momento, ele realmente se quebrantar para Deus? Meu Deus, pelo menos salva meu filho. O que o Abias viu, pelo menos é o único nome de filho que aqui a gente vai ver nesse momento, o único filho que é citado, o que ele viu foi as tentativas piores de se governar um povo longe de Deus. Então, para Deus não teve outra história. Como eu falei aqui, então esse Deus, ele aprova a morte de crianças, não é necessariamente, pessoal, que ele aprove morte de crianças, mas as crianças, venhamos e convenhamos, para Deus o que importa é a alma. O que é triste é a gente pensar que essas almas foram condenadas ao inferno. A gente que tem uma visão espiritual, a gente vai ter esse entendimento. O que é triste mesmo é essa alma ser condenada ao inferno. Mas essa alma foi condenada ao inferno? Isso não é dito. Se Jeroboão é condenado ao inferno, isso também é uma incógnita, né? Mas vamos lembrar que, nesse momento, a gente não tem derramamento do Espírito Santo para que haja a garantia de possibilidade de que essas gerações se arrependam e se convertam a Deus. Então, não tendo o Espírito Santo para fazer esse trabalho no interior da pessoa, na mente, na consciência e na alma, quem vai fazer esse trabalho? Se Jeroboão morre, quem vai ficar no lugar? Um filho que potencialmente vai ser pior do que ele. A gente já viu que com o próprio Salomão, o filho já foi pior do que ele. Por isso que o reino é dividido. Aí entra Jeroboão. O filho vai ser o quê? Bonzinho? Não, vai ser pior do que ele de novo. Vai entrar numa sucessão que vai prejudicar Israel. Então, vamos cancelar logo toda essa ideia, vamos levantar um novo rei, vamos pensar em uma outra pessoa que tenha a chance, a oportunidade de fazer diferente. Então, essa questão de mortandade infantil não é que Deus é do mal, Deus é perverso. Não, cara, a alma dessa galera pode ter sido salva, sim. Inclusive do próprio Jeroboão, tá, pessoal? Pode. A gente não sabe, sinceramente, fica difícil a gente julgar. Mas pode. O que interessava era que Israel entendesse
que se ele se afastasse de Deus de uma forma tão agressiva, tão violenta, tão esdrúxula, mais uma vez, toda a família ia pagar o preço. Então, a identidade de Israel, o povo de Israel, é que Deus está querendo preservar. Uma família é importante? Mas o que vale mais são as almas, não necessariamente a carne. Então, não tem por que a gente ficar achando que Deus foi muito perverso. Deus não foi muito perverso nem perverso. Deus foi justo. Por quê? Sempre. Porque ele vê o que a gente não vê, né, Vera? Deus vê lá na frente. E os coraçõezinhos dessas crianças já tinham sido sondados por Deus. A Maiana trouxe uma informação importantíssima. Desde a meninice, o homem é perverso. Então, Deus já sondou, já viu que ali não vai dar mais o que preste. Então, vamos eliminar essa geração e vamos suscitar uma outra para ver se dá certo. A gente sabe que dentro de Israel ninguém deu certo. Mas vamos tentar. Com essa daqui, a gente já tem a certeza que vai dar errado. Já tenho certeza. Então, vamos tentar aí que seja diferente. Cristiane Marques. Olha, Lilian, antes, Deus ele deixou claro aqui para ele que ele teve um bom exemplo, que foi Davi. Deus fala assim, ó, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não foste como o meu servo Davi. Então, ele tinha a quem se espelhar. Ele teria a quem se espelhar. E Deus, por várias formas ali, orientou, aconselhou e ordenou como ele deveria andar. E ele não quis. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim. Aí fala assim, o seu coração andou após mim com teu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Foi Davi, né? Davi se preocupava em agradar a Deus. Davi se preocupava em fazer o que era certo, porque era o que Deus queria, o que agradar ao Senhor. A preocupação de Davi não era apenas ser um bom rei, um bom marido, um bom pai, não. A preocupação de Davi era agradar a Deus. Então, ele teve exemplo, e Deus falou assim, ó, não fez como meu servo. Portanto, antes tu fizeste o mal, pior do que todos os reis antes de... E fizeste outros deuses, imagem de fundação. E me deu as costas. Então, se o ser humano, ele faz isso aqui, e ele é salvo, aí, filha, tá errado. Tá errado. Então, Davi se negou a tanta coisa, fez tudo que era certo para agradar a Deus, aí sim. Mas aí vem um outro e faz tudo que é errado, tudo que Deus, que desagrada a Deus, ele não pode ter sido salvo. E em nenhum momento fala que ele orou, que ele se arrependeu. Pelo contrário, já veio a sentença dele. Então, eu acredito que ele não foi salvo. E Deus ele deixou isso aqui como exemplo do que quando a pessoa ela tem como ela seguir o certo, porque se Davi conseguiu, outros conseguiriam também, e ele não quis. Foi uma escolha. Jeroboão escolheu não fazer o que é certo. Martiane. Eu penso um pouquinho diferente, né? Não sei se alguns de vocês têm o mesmo pensamento que eu, só que eu penso assim, né? Deus, ele não vê como a gente vê. E eu acredito que essa sentença, né, de morte, na verdade, foi para causar um despertamento, né? Foi como se fosse assim um último checkmate, né? Eu te dei todas as chances, agora eu vou exterminar sua família. Tipo assim, eu penso assim dessa forma, por quê? Porque se a gente parar para pensar, a gente vê aí hoje em dia milhares de pessoas estão super bem. De repente vem uma coisa muito ruim na vida delas, tipo assim, até mesmo de morte, sei lá, uma doença, um câncer. Então ela está ali em estado terminal. Tipo assim, muitas das vezes aquela situação
aquela pessoa está olhando assim, ah, não tem jeito, é uma condenação, tipo, eu vou morrer. Mas Deus, ele está usando aquela situação para que aquela pessoa venha o quê? Se arrepender, venha se voltar para ele. É como se fosse assim a última das últimas oportunidades. E eu penso assim exatamente porque a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do perverso, né? E a gente vai ver em diversas passagens bíblicas que Deus, ele deu uma palavra, depois ele voltou atrás. Por quê? Porque Deus, ele viu que naquele momento que houve aquela condenação, aquela sentença, aquela pessoa que sofreu aquela sentença buscou a ele de todo o coração um arrependimento, né? A gente tem um exemplo de Manassés. Poxa, fez coisas terríveis, mas por que que ele alcançou o arrependimento? Porque depois daquela sentença que ele esteve ali diante da morte, sabendo, né, enfim, o que ia acontecer com ele, ele orou a Deus, ele buscou a Deus e ele se arrependeu. Então, assim, eu penso que, na verdade, não é que Deus seja perverso, nada disso, até porque está escrito que eu sou o Senhor e não mudo. Então, o caráter de Deus, cara, não tem nada que eu faça ou que você faça que vai influenciar no caráter de Deus. Deus é Deus e ele não muda, entendeu? Nenhuma circunstância vai mudar o caráter de Deus. Ele é justiça. E qual é o maior desejo dele? É salvar, não é condenar. E por isso que eu acredito que essa situação foi o checkmate. Tipo assim, ou agora você vai, ou agora você não vai. E eu acredito que quando ele recebeu essa palavra, se ele realmente tivesse preocupado com a salvação, sei lá, enfim, não sei se ele tinha esse discernimento, mas se ele realmente tivesse preocupado com o destino, do que ia acontecer com a vida dele, com a família dele, ele poderia muito bem ter voltado lá com a esposa, ter levado os presentes que um rei realmente daria, né? Ele tinha passado por cima de tudo, ele teria talvez, sei lá, convocado o povo, gente, vamos jejuar, vamos orar, aconteceu isso, sei lá, eu cometi um grande erro, só o Senhor é Deus. Ele podia ter feito isso, podia, mas ele se deixou levar por essa situação que Dona Fernanda falou, a política, né? Por essa situação, ele se deixou levar, e acabou que a gente viu aí, né? Enfim, a gente vai ver o que foi que aconteceu com ele. Não vou dar, não vou dar spoiler, não. Mas é isso aí. Esse é o meu pensamento, né? Deus, ele não é perverso, o caráter de Deus, ele não muda, e o desejo de Deus é salvar. Então, essa circunstância aí foi o ponto final, né? Tipo assim, ó, ou vai ou não vai. Você que decide. Então, para mim foi isso aí. Pronto? Sim, senhora. Continuando no 12, o profeta Aías dá continuidade com a esposa, dizendo: Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, um menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará. Porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. E aí a própria palavra já indica que Deus, sondando essa criança, porque fala menino, né? Sondando essa criança ou esse jovem, encontrou nele algo de bom. Mas quando diz que todo Israel o pranteará, a gente fica pensando, seria esse o sucessor? Seria esse o que reinaria logo após Jeroboão, para que a nação tenha sentido a perda dessa criança ou desse menino desse jeito? E o Senhor, como o Senhor é bom, e o Senhor está preocupado com a salvação da alma, como foi dito aí, e honra, né? Olha que Deus misericordioso, né? A palavra não diz que era um jovem, era uma criança, não sei o quê, nem diz o que ele fazia, o que ele não fazia, para que Deus tenha encontrado
algo de bom dentro dele. Mas diz que o Senhor encontrou algo de bom dentro dele e a misericórdia de Deus se fez. Ah, mas morreu. Mas e a alma? Provavelmente está salvo. Está salvo, que é o que importa. E a joia preciosa mesmo é a alma. A gente não. A gente é muito visual, a gente é muito analítico no morreu e não morreu. Morreu e não morreu. Não morreu, está abençoado. Deus cuidou, Deus abençoou, porque não morreu. Mas morreu, acabou. Morreu, não foi legal. Quando a gente aprendeu que isso aqui é uma passagem. É uma passagem que o tesouro, na verdade, é a nossa alma, é a vida eterna. E a gente é verdadeiramente abençoado quando a gente é salvo, quando a gente consegue alcançar o reino de Deus. Essa é a verdadeira bênção. Então, eu acredito completamente que esse menino estava salvo, a alma desse menino estava salva, e ele alcançou de Deus misericórdia, porque encontrou coisa boa dentro dele. Então, continuando, dentro da casa de Jeroboão, que a palavra agora há pouco diz que exterminar todos de uma maneira até relativamente cruel e ninguém seria sepultado, seriam envergonhados. Onde se achou justiça, Deus fez justiça, que foi no caso desse menino. No versículo 14 diz o seguinte, 14, né, gente? O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu, há de ser já. O profeta ainda faz essa ressalva para a esposa, para que ela leve isso para ele, que não há de demorar. Eu não vou me antecipar aqui nos fatos, mas ele indica para a esposa que não há de demorar que toda essa palavra venha se cumprir na casa de Jeroboão. Também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra, que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando a ira do Senhor. Então, toda a preocupação do Senhor é com o povo dele, né? Com a nação de Israel, que ele ama, que ele cuida, que ele zela. Mas o Senhor, antes de ser amor, é importante que a gente não esqueça disso, porque o mundo lá fora não considera isso. O Senhor é justiça. Antes de ser amor, ele é justiça. Ele perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Então, o povo pecou, e não pecou por ignorância. O povo trouxe a ira do Senhor de uma maneira grosseira. Então, eles vão arcar com as consequências. Se arrependeram, buscaram a face do Senhor, se arrependeram com sinceridade, se consertaram, eles serão perdoados. Eu tenho certeza que eles foram perdoados, os que se arrependeram. Mas vão arcar com as consequências dos seus atos, porque a justiça de Deus, ela não passa por cima. E é isso que se passa nesse 16, quando o Senhor diz que vai, 16 não, 15, né? Que vai fazer isso com o povo de Israel. Agora, além do rio, me situe geograficamente aí, além do rio é região de quê? Da Babilônia? Sim, senhora. Então, eu vou parar no 15, Esse, para que a gente esse, só considere. esse, essa profecia que já é lançada já está falando sobre o cativeiro da Síria. Então, aqui é a Síria que vai dispersar Israel. A Babilônia é mais com Judá. Então, eu queria ouvir as meninas para trazerem até algumas coisas que eu não tenha percebido aqui, por conta do avançado tempo, e aí a gente dá continuidade na terça.
Alguma das meninas quer trazer mais alguma coisa para a gente? Pelo jeito, não. Martiane? Mai? Oi? Não, é porque eu acabei lembrando, né, de uma passagem, né, que tá lá em João, quando João ele falou, né, para os escribas e fariseus, né, que estavam indo até lá, e aí ele disse assim, raça de víboras, quem vos mostrou como fugir da condenação vindoura? Aí em seguida ele fala assim, produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí eu fiquei pensando aí, né, as senhoras falando aí, eu fiquei pensando assim, que até para essas pessoas, né, considerada raça de víboras, hipócritas, fariseus, até para elas, se elas produzirem esses frutos, né, tomarem essas atitudes que mostrem de verdade um arrependimento, um desejo de mudar, um desejo de serem transformadas, né, e seguirem, seguindo a palavra de Deus, renunciando, enfim, até para essas pessoas, né, elas podem alcançar a salvação. E eu fiquei pensando isso. Tipo assim, não existe caso perdido, porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Se a gente pega um versículo desse, cara, não existe uma pessoa assim, essa pessoa está condenada. Não, porque está escrito que se ela produzir frutos dignos de arrependimento, ela pode sim fugir do que está previsto para ela. Ela pode sim mudar o destino da alma dela. E tem outras passagens, né, que fala, né, que tudo é possível que crê, né, que não existe nada, que Deus mesmo ele fala, eu acho que é lá no livro de Isaías, há algo demasiadamente difícil para mim, tipo assim, é uma comprovação, né, de que a gente não vê como Deus vê. Deus ele vê totalmente diferente, né, de nós seres humanos falhos, né? Mas o que ficou para mim é exatamente isso, é que enquanto há vida, há sim a oportunidade. Agora depois que morreu, acabou, né? Enquanto estiver vivo, tem sim a chance, tem sim, mas depois que morreu, acabou. E, inclusive, aconteceu uma situação recente, olha só que coisa. A minha vizinha, ela faleceu, né? Ela sofria de um câncer durante anos e ela faleceu recentemente. E tem menos de um mês, ela era evangélica, né? E tem menos de um mês que eu peguei o ônibus com ela. E aí, do nada, a gente começou a conversar, a gente sentou, né? E aí, ela estava um pouco abatida, né? Tinha feito alguns procedimentos e tal. Aparentemente era o câncer só no seio, só que antes dela falecer já descobriu que estava no cérebro e em outro órgão também, enfim, se espalhou. E aí a gente estava conversando, e aí do nada, tipo, eu olhei para ela e aí eu falei assim, olha, cara, a gente até se emociona, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, Deus não desperdiça nada. Aí ela ficou olhando assim para mim, eu falei, Deus não desperdiça nada. Até as situações ruins, Deus ele aproveita. Tem algum proveito diante daquela situação. E aí ela olhou para mim, ela falou assim, é verdade, é verdade. Tipo assim, depois dessa palavra que eu dei, eu percebi assim que ela se animou, porque, querendo ou não, gente, a gente, às vezes, quando a gente passa por uma situação muito difícil, por a nossa visão não ser a mesma visão de Deus, muitas vezes a gente se deixar levar pelas circunstâncias que a gente está vendo e o que a gente não está vendo, né, no caso a fé, às vezes a gente se deixa levar pelo que a gente está vendo. E às vezes a gente acaba tendo uma fé emotiva, sabe? E a gente acaba se deixando levar por essas coisas. E aí eu fiquei pensando assim,
poxa, eu não sabia, eu não poderia ver o que ia acontecer, assim como eu imagino que ela não poderia ter pensado, eu estou com mais câncer, daqui a alguns dias eu vou morrer. Não, eu acho que nem passou isso pela mente dela. Mas aquela palavra veio de encontro ao que ela estava vivendo e ela pegou aquela palavra. Eu tenho certeza que ela pegou e realmente Deus ele não desperdiça nada, até situações ruins. Deus ele está aproveitando para salvar. Eu penso dessa forma. Eu penso dessa forma porque o maior desejo de Deus é a salvação. E é só isso mesmo que eu queria falar, né? Só isso mesmo. Obrigada, Martiane. Mai já tinha levantado a mão. Deixa eu falar. Consegue me ouvir? Sim. No começo, quando ele manda a mulher para tentar enganar o profeta, a gente sabe que não se pode enganar Deus. Só que muitas vezes a pessoa, na intenção, no intuito de tentar enganar Deus, ele tenta enganar os servos de Deus. Aías, ele já estava cego. Começou aquela discussão, por que se disfarçou, por que não se disfarçou. Ele não enxergava mais. Ele poderia ver só vulto. Ele já não estava com a visão tão clara. Então a pessoa acha que a pessoa está tão acostumada a viver no engano, a tentar enganar os outros, a ter duas faces, que acha que é normal. E que ainda que um servo de Deus esteja ali e te conheça só pelo que vê na igreja, Deus te conhece dentro da sua casa. Às vezes julgam, porque fulano é assim, a posição do servo, entendeu? Julga a posição daquela pessoa que Deus levantou. Só que se Deus levantou ela, foi por algum propósito. E quem vai defender essa pessoa e quem vai guardar é Deus. E Deus sempre mostra quem é quem. A pessoa que, na verdade, não quer... Só um minuto. A pessoa, na verdade, é que não quer ver o que Deus está mostrando para ela. Porque Deus, com certeza, mostra quem é quem. Mostra o caráter, mostra tudo. E Jeroboão, ele achou que poderia enganar o homem de Deus, no intuito, talvez, de enganar Deus, mesmo sabendo que não. Ele já tinha visto que quando Deus mandava alguém endereçada a ele, a palavra ia se cumprir. Então, você pode se fingir de boazinha para todo mundo, mas chegar lá para o pastor, para um obreiro, e fingir humildade, fingir obediência, só que Deus, ele conhece o seu coração. E vai chegar uma hora que Deus vai arrancar a sua máscara por completo. Muitas vezes vai ser em público, muitas vezes vai ser só você e ele, muitas vezes ele vai demorar um tempo, porque ele vai te dar esse tempo, esse limite aí para você se consertar, para você se corrigir. Não é Deus que te muda. Ele vai criar situações e você é quem vai fazer isso, até porque quem é o arrependimento, o convencimento, quem dá é o Espírito Santo. Nessa época que não tinha o Espírito Santo, mas eles tinham o próprio Deus. Para quantas e quantas pessoas Deus não apareceu? E a pessoa fica nessa. Quando eu... Só um minuto. Gente, desculpa, minha garganta tá aqui, tá terrível. Misericórdia, Quando... Maria. Eu já te falei que foi você, né? E quando você tenta tramar contra o ungido de Deus, é o próprio Deus que está em sua defesa, ou seja, é Deus quem te justifica. E você se levanta contra ele por uma causa, assim, desnecessária, porque tudo que aconteceu aqui já tinha sido proferido. O que Deus proferiu vai acontecer, o que ele determinou vai acontecer. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Só que eu tenho uma escolha de que aquela maldição não se cumpra em mim, que seja no próximo. Então, fica o poder da escolha. Vai morrer todo mundo da sua casa se você não for morrer, como ele tinha dito lá. Se você continuar nos meus caminhos, beleza. Mas se não, vocês vão colher você vai colher as consequências. Poxa, eu não quero colher as consequências. Eu vou procurar viver uma vida reta com Deus. Eu vou viver na transparência, porque
quando a gente vai ver o conceito de coração puro, não é um coração sem pecado, não é um coração perfeito. É um coração que reconhece os seus erros, as suas fraquezas e busca em Deus. E porque muitas vezes essa pessoa, mesmo errando como Davi, o maior erro dele foi fazer o que ele fez com Urias. Ele pode não ter sido um bom pai, ele pode não ter sido um bom rei, um bom esposo, porque um bom rei ele foi, mas ele tinha isso, ele reconhecia os erros dele e ele ia lá e buscava consertar. Acho que o problema todo é esse, a pessoa acha, volto para a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A pessoa não tem nem a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Você está vendo a vida da pessoa como a pessoa está, você tenta conversar com ela, você tenta ouvir a pessoa, não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, só que você está vendo ali, a pessoa está claramente mostrando que não está bem pelas próprias coisas que ela te relata. E você vai fazer o quê? Fica difícil até para Deus fazer uma coisa na vida da pessoa se a pessoa não permite, por causa do livre-arbítrio. Gente, peraí, ó, passa aí, porque eu não consigo. Pronto? Eu vou pedir para a dona Eu não Cida. Tem mais consigo. alguém para falar? O que foi que eu não ouvi? Ela disse só que encerrou. Eu vou pedir para a dona Cida abençoar a gente, tá bom? Pode ser, dona Cida? A Cida congelou? Ou fui eu que congelei? Você, dona Cida já está abrindo o áudio. Meu Deus, meu eterno Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Deus, com temor e tremor, porque o Senhor só requer da gente, meu Pai, a obediência. Obediência é tudo, meu Pai. Se o seu servo andar nos caminhos certos, Senhor, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito, meu Pai. E o Senhor vem de Gênesis e Apocalipse, falando a mesma coisa, dando oportunidade a gente, e a gente, como carne, né, sempre pecando. Mas é isso aí, Senhor. Nós temos aqui para nos consertar, dar discernimento a cada palavra que é profetizada aqui, que é estudada, que é esmagada pela tua palavra, a tua serva sempre ensinando a gente, meu Pai, que a gente venha cada dia ter o discernimento de buscar o Senhor, cada dia mais, Senhor. Eu te peço, meu Pai, nós somos carne, somos pecadores, somos falhos. Conserta a gente, Senhor, porque cada dia mais, como foi relatado aqui, o Senhor dá oportunidade a gente, meu Deus, cada dia mais. Conserva a nossa família, meu Pai, porque o Senhor disse que salvaria mim e a minha casa, e salva sim, meu Deus, porque o Senhor é fiel nas tuas palavras, o Senhor não volta atrás na tua promessa, desde quando a gente obedeça, Senhor. Cada uma de nós, abençoa, meu Pai, a família da gente, da família Sacrifício, meu Pai. Passamos sim, Senhor, por cada coisa, mas eu sei, meu Deus, que em cada coisa que a gente passa é para fortalecer, é para abrir os nossos olhos, para nos incentivar, querer mais do Senhor, andar mais nos teus caminhos, Senhor. Pai querido e Pai amado, cada um que está passando, meu Pai, por dificuldades na família, na vida sentimental, na vida na prosperidade, meu Pai, dá para eles, Senhor, porque o Senhor não toma, o Senhor sempre dá, o Senhor sempre acrescenta, meu Pai, algo naquela pessoa, meu Deus, que quer mais do Senhor, meu Deus. Então, Senhor, eu te agradeço por esse momento. Isso aqui, meu Pai, é uma riqueza. A palavra do Senhor é uma riqueza, e a gente, cada dia mais, meu Pai, a gente está tendo a oportunidade. Nós estamos estudando aqui, Senhor, a tua palavra, estamos cada dia mais, e eu tenho certeza, meu Pai, que cada uma de nós que está aproveitando isso aqui é para o nosso futuro, meu Pai. Porque as coisas, cada dia mais, meu Pai, está se estreitando. O Senhor diz que a porta do Senhor é estreita. E é estreita por quê? Porque a gente passa espremido. Não é aquela porta larga que o mundo oferece, como vários evangélicos estão querendo passar pela porta larga. Não, a porta do Senhor é estreita, e se é estreita, vamos passar espremido, mas vamos passar. Então, meu Deus, eu entrego cada uma de nós
nas tuas mãos, a nossa família nas tuas mãos. Cuida delas, Senhor, cuida delas. Tira as escamas dos olhos delas, tira as escamas, às vezes, dos nossos olhos, Senhor, e entrego esta noite, esse dia que está se iniciando nas tuas mãos, que seja melhor do que o de hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o Espírito Santo, nos dá discernimento, Pai, e obrigado por este dia. Amém, e graças a Deus. Ficou muda. Bom dia, boa noite, pessoal. Então, vamos encerrar por aqui. Estou falando com o negócio fechado. Nascida aí arrebenta, né? Vamos encerrar por aqui hoje. Terça-feira a gente retoma e aí a gente conclui esse capítulo de 1 Reis, tá bom? Por hoje é só.